O seu bebê já alcançou o grande marco do andar e você quer saber que outros movimentos o bebê ainda vai aprender? Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou trazer os 5 outros movimentos que o bebê aprende depois do andar. Quando o bebê aprende o grande marco do andar, ele fecha um ciclo importante onde ele aprendeu vários movimentos. Ele saiu lá de um bebezinho recém-nascido que não fazia quase nada para um bebê que agora já consegue andar sozinho. Mas mesmo depois que o bebê já consegue fazer esse marco, ele ainda vai aprender outros movimentos que vão ser muito importantes para o seu desenvolvimento. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 outros movimentos que o bebê aprende depois do andar e que você deve estimular no seu bebê. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped, fisioterapeuta, especialista em bebês, e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. E o primeiro movimento que eu queria trazer aqui para vocês, que o bebê aprende depois do andar, é o abaixar e levantar, só que com controle. Você pode estar pensando que o seu bebê, antes mesmo de andar, já conseguia abaixar e levantar. Só que normalmente nessa fase inicial, o bebê ele abaixa e levanta com um apoio em uma superfície e ele não faz esse movimento com controle. Normalmente o abaixar do bebê acaba sendo um abaixar em que ele vai desabando, que ele não vai descendo com controle, porque ele ainda não tem o controle desses músculos. E a partir desse treino, dessa prática, inclusive o próprio andar do bebê vai ajudar a ele ganhar esse controle nos músculos da perninha e com isso o bebê vai treinando esse movimento de abaixar e levantar, só que com controle. Primeiro ele vai continuar usando o apoio de uma superfície, depois ele vai começar a conseguir fazer esse movimento sem ter nenhum apoio. Então esse é um movimento interessante que a gente deve estimular no bebê, mesmo depois que ele já consegue andar sozinho. E se esse vídeo já está sendo interessante para você, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê. O segundo movimento que eu queria trazer aqui para vocês, que o bebê aprende depois do andar, é o levantar na postura do urso. E como é que acontece esse movimento? Então, quando o bebê ele está abaixado no chão ou ele está explorando o chão e ele quer levantar para ficar na postura de pé, ele costuma fazer esse movimento de apoiar os seus pezinhos e as suas mãozinhas no chão e a partir daqui ele consegue levantar sem nenhum apoio. Esse é o chamado levantar na postura do urso. E esse movimento pode acontecer antes ou depois do andar, mas normalmente na maioria dos bebês vai acontecer depois do andar. Antes o bebê até pode ficar nessa postura aqui com o apoio dos pés e das mãos, só que muitas vezes ele ainda não vai ter essa força para conseguir levantar sozinho sem nenhum apoio. Então depois que o bebê arrisca alguns passinhos, ele começa a conseguir também fazer esse movimento aqui do levantar na postura do urso. E eu quero saber de você, me conta aqui no comentário se o seu bebê ele já faz esse movimento de levantar na postura do urso e se ele começou a fazer esse movimento antes ou depois do andar. Quando o bebê ele ainda não consegue fazer esse movimento de levantar na postura do urso, normalmente ele vai até o apoio de alguma superfície, de uma parede, de um sofá, e ele usa essa postura aqui do ajoelhado, depois vem para o semi-ajoelhado e se puxa para de pé, até o bebê conseguir aprender esse movimento. E esse movimento de levantar sem nenhum apoio através dessa postura vai ser muito importante para o bebê, porque a partir desse movimento o bebê vai ganhar uma boa flexibilidade de toda essa parte de trás do seu corpinho e também ele vai precisar de bastante força para conseguir erguer todo o seu corpo aqui nessa postura de pé. Então esse é um movimento que vai ajudar inclusive o bebê a conseguir andar com maior firmeza. Por isso que é importante também a gente incentivar esse movimento. E o terceiro movimento que o bebê aprende depois do andar é o brincar nessa postura aqui de cócoras. E esse é um importante movimento que também vai dar muita força e flexibilidade para o bebê. Para o bebê conseguir ficar aqui abaixado, brincando nessa posição, ele precisa ter um bom controle dos seus músculos da perna e dos músculos do tronco também, que é essa parte aqui do seu corpo. Então aqui o bebê está trabalhando diversos músculos e está ganhando também a flexibilidade, o alongamento, que vai ser importante para o bebê conseguir realizar outros movimentos. Então o bebê ficar aqui brincando nessa postura vai ajudar inclusive ao bebê conseguir andar com maior firmeza, com maior equilíbrio. Por isso também esse é um movimento importante para a gente incentivar no bebê, porque esse movimento vai ser essencial para o bebê conseguir atingir os próximos marcos, como por exemplo o movimento do correr, que exige bastante do corpinho do bebê, mas que eu vou falar um pouquinho mais sobre esse movimento mais na frente.
E se você quer aprender a estimular o seu bebê a cada mês, eu preparei uma aula explicando como ajudar o seu bebê a se desenvolver sem atraso dos 0 aos 24 meses através do método Desimpede. É só clicar no link da descrição para você assistir essa aula. E o quarto movimento que eu queria trazer aqui para vocês, que o bebê aprende depois do andar, é o correr. E você pode estar até pensando que o seu bebê ele já corre, porque ele anda muito rápido. Mas o correr é diferente do andar rápido. Inicialmente o bebê ele vai até andar muito rápido porque ele não consegue se equilibrar direito. Então ele acaba andando, dando os passos bem curtinho e andando bem rapidinho para conseguir dar mais passos e não desequilibrar e cair. Depois o bebê ele vai começando a ter mais controle e a conseguir andar com mais controle, mas ainda assim ele vai ficar tão afoito que ele vai querer andar rápido. Então é muito comum a gente ver os bebezinhos andando super rápido e até tropeçando e caindo. Só que a gente muitas vezes acha que o bebê já está correndo, mas na verdade ele ainda não está. O correr só vai se desenvolver por volta dos 2 anos. E a diferença do correr para o andar muito rápido é que no correr o bebê tem um momento em que ele fica com os 2 pés fora do chão. E no andar rápido o bebê está sempre com o pezinho apoiado. No andar normal também sempre tem um pezinho apoiado. Só que a diferença do correr para o andar é que no correr tem um momento do salto, que é onde nenhum dos 2 pezinhos estão apoiados. Por isso que esse é um movimento que a gente espera que aconteça um pouco depois, porque o bebê precisa ter uma boa força e controle dos seus músculos para ele conseguir fazer esse impulso de soltar e assim ele conseguir correr. E todos esses movimentos que eu falei anteriormente vai preparando o corpinho do bebê, vai dando a força que o bebê precisa para que ele consiga atingir esse marco do correr. E já deixa o seu like aqui nesse vídeo para que outros bebês possam ser ajudados, outras mamães e papais consigam ver esse vídeo também. E o quinto movimento que eu queria trazer aqui para vocês, que o bebê aprende depois do andar, é o subir e descer escadas. Inicialmente o bebê ele até tenta subir os degraus, normalmente engatinhando. Depois que o bebê já consegue andar sozinho, ele vai começar a tentar subir esses degraus de uma forma ereta, ou seja, de pé. Só que inicialmente o bebê ele vai fazer esse movimento com apoio em alguém ou em uma superfície, na parede, no corrimão, e ele vai levar um pezinho, subir com o pé e depois colocar o outro pé no mesmo degrau. Ele não sobe alternando que nem a gente sobe os degraus. Então, inicialmente o bebê coloca os 2 pezinhos no degrau para depois ir para o próximo. E à medida que o bebê vai treinando, vai ganhando a força que ele precisa, ele vai começar também a conseguir subir as escadas alternando, mas isso vai exigir um certo tempo de treino. Então, por isso que é importante a gente oferecer essas oportunidades para o bebê. Claro que sempre vai ser com a nossa supervisão para que o bebê não tenha risco de cair e se machucar, mas a gente deve incentivar o bebê a também treinar esse movimento de subir escadas. E só depois que o bebê já treinou bastante o subir, é que ele vai conseguir descer. O descer normalmente é mais difícil para o bebê, porque exige um controle maior dos seus músculos. E costuma acontecer depois mesmo do bebê conseguir já subir. Então, na hora do descer, a gente vai precisar de ainda mais cuidado para que o bebê não caia e a gente vai treinando esse movimento sempre com a nossa supervisão, sempre apoiando o bebê para que ele vá conseguindo desenvolver essa habilidade e vá conseguindo ficar cada vez melhor. E se o seu bebê tem mais de 1 ano e você quer saber quais brincadeiras você pode usar para ajudar no desenvolvimento do seu bebê, assista também esse vídeo.